Amigos do programa Momentos de Reflexão, dia 4 de abril, quinta-feira da oitava da Páscoa, durante a qual todos nós podemos desejar a todos uma santa e feliz Páscoa do Senhor Jesus. E nós estamos meditando no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, no capítulo 24, os versículos de 35 a 48. Naquele tempo, os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho de Emaús e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvida no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne e nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E vós sereis testemunhas de tudo isso." Pois bem, irmãos e irmãs, o olhar de fé, como dom de Deus, nos faz enxergar o Cristo ressuscitado. Crer em sua ressurreição só nos é possível pelo dom da fé, que nos faz compreender as coisas de Deus. Não bastam milagres e aparições, pois só a fé nos faz enxergar o ressuscitado, como os discípulos de Emaús, que se alegraram por terem visto o Senhor e confiamos no Senhor em cada momento. Ele nos abrirá o coração e a nossa inteligência. Portanto, medo, incerteza, os discípulos precisavam de ajuda para entender e assimilar o que acontecera na sua vida e na vida de Jesus. Só ele, o Mestre, podia ajudá-los. Deve ter falado muito tempo com eles, mas o mais importante é que lhes abriu o coração para que pudessem entender. E tudo começa a ter sentido desde os primeiros encontros até os últimos acontecimentos terríveis que ocorreram, e a fé autêntica não volta atrás.
mesmo nas dificuldades e nas incertezas durante a vida. Reconhecer Jesus ao partir o pão é o sinal mais claro que somente na vida da comunidade é onde um fiel é chamado a reconhecer e seguir o ressuscitado. A vida cristã não pode ser vivida de modo solitário. Não faz sentido, mas ainda há muito tempo se disse que, no cristianismo, quem anda sozinho anda em más companhias. Jesus leva a paz aos discípulos escondidos por medo. A paz que Jesus lhes oferece é a sua própria experiência de ressurreição. E, nesta lógica de paz, ele lhes explica o sentido profundo das Escrituras. E Jesus é a palavra definitiva manifestada por Deus. Ao explicar-lhes a Escritura, o que Jesus faz é dizer ao grupo dos discípulos que ele é a síntese de toda a revelação de Deus. Quem nele crê, acredita em Deus e crer na promessa que, como o povo recebeu ao largo da história. A palavra que Jesus leva aos seus discípulos, a que ratifica e confirma definitivamente quem ele é. É Jesus o mesmo quem lhes visita e é o mesmo que prossegue visitando-nos a cada momento, especialmente na Eucaristia, celebrada continuamente pela Igreja, pelo mundo afora. Pois bem, irmãos e irmãs, como nós vamos vendo, os evangelhos desta semana não só expressam a alegria do Cristo ressuscitado, mas também nos leva justamente esta mensagem da necessidade que temos de reverenciar e viver a nossa fé. Fé esta que nos dá a certeza de que Jesus não permaneceu num túmulo, porque ele venceu a morte, nos ensinando assim que é o que vai ocorrer com todos e cada um de nós, cristãos, que vivemos a nossa fé na sua pessoa. Portanto, nossas orações nesta semana também têm que ser de agradecimento, de um Deus que nos ama a tanto, que nos deu seu Filho único e que ele ressuscitou para nos dar justamente essa certeza de nossa pessoa sermos imagem e semelhança de Deus. Nossa oração pedindo pelos nossos irmãos os enfermos, os profissionais da saúde, os que nos pedem orações pela paz mundial, precisa ser revestida nesse tempo pascal dessa alegria. E é por isso que podemos falar com muita propriedade o Aleluia, que quer dizer a nossa alegria da vitória de Cristo ressuscitado. Aleluia, aleluia, aleluia. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.